ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: o que é ajudar verdadeiramente, remorso com o pai falecido e a ordem e a precisão. O que significa alguém invadir o outro? No bom sentido, porque a gente invade o outro sem querer, né? No bom sentido, é você querer ajudá-lo e querer transformá-lo, querer fazer o bem para ele, o bem à sua maneira, antes de conhecer a sua verdadeira necessidade. E antes de receber indicações muito claras do teu interior ou sinais externos que devem ajudá-lo. Então, se você ainda não pode perceber a verdadeira necessidade do outro, porque você ainda não percebeu isto, você se ocupe desta percepção. Porque você querer ajudá-lo antes de saber o que realmente ele precisa, porque ele pode estar pedindo e demonstrando uma necessidade que não é o que ele precisa. E você não tem como saber isto senão internamente. Então estas formas que a gente usa para ajudar o outro são formas de invasão. Porque nós não sabemos se aquilo é bom para o outro. Não sabemos se é aquilo que o outro está precisando na sua realidade. E todos estes que são bondosos e todos estes que são responsáveis tendem a querer ajudar os outros sem antes perceber isto. E isto, diante do espírito, é você invadir o outro, porque não era aquilo que o outro está precisando. Às vezes o outro está precisando da sua ausência, não da sua presença. Chega-se até este ponto. Então, como eu vou ajudar fulano? Você pode ter a guiança, que é estando quieto, nada fazendo. Porque o outro precisa de coisas que não é você que tem que dar. O que você tem para dar, ele não precisa. Tudo isto é invadir o outro, se a gente faz sem ter os sinais corretos, sem ter a percepção correta. O que tem atrás disto é uma necessidade muito grande que nós todos temos de estar no nosso grupo humano corretamente. Geralmente, quando a gente está num grupo humano, quando o nosso grupo não é espiritual, então não há muita energia espiritual, então aquilo é um grupo humano, é um grupo de um outro tipo de grupo. Para você estar naquele tipo de grupo, sem invadir o outro, isto é muito importante. E esta intenção está disponível para saber o que o outro precisa. Enquanto você está nesta intenção, você já não está invadindo o outro. O outro já está sendo o que ele tem que ser, já está recebendo as lições que ele deve receber, já está fazendo a experiência que ele deve fazer, e você ali pronta para ajudá-lo. E se houver alguém pronto para ajudá-lo, isto para ele já é muito, porque ele internamente sabe que dispõe de ajuda. Ele não pode saber internamente, no ponto em que está, que ele dispõe de ajuda da hierarquia, ou que ele dispõe de ajuda dos anjos. Ele ainda não pode saber isto. Mas se você está do lado, disposta a ajudá-lo, isto ele pode sentir, porque isto é uma comunicação horizontal que ele pode perceber. Não é que você vá ajudá-lo, porque talvez você não seja adequado para isto. Você não sabe como ajudá-lo, mas você tem aquela intenção. E ele recebe aquilo
aquilo já muda a situação dele, aquilo já o prepara, aquilo já o abre para receber uma ajuda. E a partir daí que ele ficou aberto para receber uma ajuda, porque você em horizontal passou aquela intenção, ele ficou aberto para receber uma ajuda, não houve conflito com você, porque isso tudo você fez calada, isso tudo você fez secretamente. Ele nem percebeu a sua presença. Pensa que sabedoria está num grupo humano sem que ninguém perceba a tua presença. Isto vai então ajudar o outro a se abrir para a ajuda. Porque não há contraste mental, não há conflito emocional. Então o outro se abriu para a ajuda. Então aí ele vai começar realmente a receber a ajuda. Agora, se você já está com uma compaixão tão grande formada dentro de você, você pela compaixão sabe o que ele precisa. Pela compaixão, que é uma energia que a sua alma possui. Olha, a compaixão não é por gente do qual a gente tem pena e dó. A compaixão é uma energia universal. A compaixão é uma compreensão muito ampla por tudo e por todos. Então, nessa compaixão, você pode saber o que ele precisa. Mas nós temos que estar nos trabalhando antes desta ânsia de ajudar os outros, porque senão isto é invadir o outro. Isto é mexer com o karma do outro. Enfim, tudo isto quer dizer invadir o outro. Uma pessoa cujo pai desencarnou há 20 anos, carrega com ela que ela não deu a assistência que o pai precisava. E desde que este pai desencarnou, que ela vem sonhando a mesma coisa. Ela vê o pai triste, vê o pai doente, vê o pai angustiado, prestes a desencarnar. Ela voltou a ter esse mesmo sonho de uma forma ainda mais clara. Esta pessoa tem que ter presente aquela lei, aliás, nós todos devemos ter presente esta lei. Deixe os mortos acompanharem os mortos. Em geral, o nosso processo com os irmãos que estão aqui conosco é durante a encarnação. Na hora que um sai da encarnação, ele vai para os níveis que ele tem que ir, e lá ele vai encontrar os seus semelhantes, os que estão no mesmo estado. E ali o processo dele vai continuar. Então, deixe os mortos acompanharem os mortos, pode ter este significado. Se alguém desencarnou, você deixe os desencarnados cuidarem dele. Não queira invadir o terreno dos desencarnados. Porque entre os desencarnados existem seres preparados para acompanhar os seus semelhantes desencarnados. Então, seja qual for a situação na qual uma relação aqui foi interrompida, você siga o que aconteceu. Ele desencarnou, desencarnou. Nem pense, porque o seu pensamento vai atrás dele. Vai levar para ele uma coisa que lá dariam outra. Que lá fariam outra, fariam de outro jeito. Nos planos internos se trata as consciências e se trata os corpos sutis das pessoas por processos sutis, por processos internos, por processos que são de outros níveis de energia. As cores, os sons, as vibrações são diferentes fora do plano físico, nesses planos. Então tudo que se manda daqui para lá é realmente uma intromissão. É uma coisa estranha, uma coisa pesada, que a gente pode mandar e o outro pode até receber. Mas isto não é dentro da lei. Isto não é dentro da lei. Então tem quem ajude quem está ali. Ali tem almas, ou ali tem seres, ou ali tem consciências prontas, preparadas para fazer o trabalho próprio daqueles planos com quem chega lá. E ninguém melhor do que aqueles que estão lá
para lidar com isto. Porque isto tudo é preparado, isto tudo é ordenado. Existem hierarquias que trabalham no plano astral, no plano mental, nos planos mais internos. E nós precisamos aprender a lidar com estas coisas. Precisamos aprender a conhecer o nosso lugar dentro da escala evolutiva e reconhecer o nosso serviço no plano em que nós nos encontramos. Nós estamos neste plano, neste momento, estamos todos encarnados. Nada impede que o nosso ser interior ou que um corpo interno nosso fique atuando, fique ajudando lá no nível em que ele está, até um desencarnado. Isto nada impede. Mas isto não deve ser uma coisa que ocupe a nossa intenção aqui e nem que ocupe a nossa vida aqui, porque a nossa vida é aqui neste momento, não é lá. Então, se eu não cuidei o suficiente de alguém que estava desencarnando, e se aquilo aconteceu, se foi permitido que aquilo acontecesse, é porque ele também tinha que passar por aquilo. E que eu tenha reconhecido que eu não fui como poderia ser, isto é bom que eu reconheça, porque aí eu vou fazer melhor. Mas para quem ficou aqui, para quem está aqui ao meu lado hoje. Então um remorso deste pode ajudar a pessoa a finalmente dar toda a atenção para quem está aqui neste momento precisando da atenção dela. E não ficar pensando nisto. Porque isto do lado de lá já foi resolvido, já está resolvido isto do lado de lá. Olhe, se alguém tinha direito à atenção aqui e não recebeu, se tinha direito, que a gente nunca sabe se tinha mesmo. Se tinha direito e não recebeu, ele vai receber atenção dobrada do lado de lá, para compensar o que aconteceu aqui. Percebe? Nós precisamos ter em mente este equilíbrio perfeito, este equilíbrio que não é humano, é um equilíbrio maior que trabalha em todos os planos. Então, se eu por ignorância não cumpri a minha tarefa aqui, e se alguém ficou carente da minha contribuição, quando eu me dou conta disto, eu devo imediatamente consertar isto. Agora, se não pode mais ser com a pessoa, porque a pessoa não está mais aí, aquilo que eu conscientizei, eu imediatamente vou pôr em prática. Não vai faltar oportunidade de pôr isto em prática. Isto que é importante é que você faça segundo a sua consciência, na hora que você conscientizou. Não importa que aquele ser não está mais aí, com ele você não pode fazer mais nada, porque ele já foi. Mas você faça daqui por diante, porque lá isto vai ser resolvido. O que você não fez aqui, ele vai receber lá, além do que ele receberia lá. Olha, precisa ter fé nesta perfeição. E esta é a chave para nós estarmos colaborando com esses mundos internos. Colaborar com esses mundos internos não é invadir estes mundos internos telepaticamente, nem invadir com os nossos sentimentos densos, terrestres. Não é isto a colaboração. A colaboração é você ter fé que está tudo equilibrado. E você precisa ter a intenção de estar harmonioso dentro deste equilíbrio. Agora, coisas que você não fez e que você acha que deveria ter feito, você faça deste momento em diante. Não precisam ser as mesmas circunstâncias nem as mesmas pessoas. Você faça deste momento em diante o que você já aprendeu, como é. E deixe o que se passou, porque o que se passou tem lá as suas formas de entrar em equilíbrio e de ser compensado. Isto é colaborar com o trabalho interno. E não você querer fazer um trabalho que não é o plano, aonde você está trabalhando. Agora, nós sabemos que a nossa cultura, a nossa civilização, elas ficam alimentando esta coisa dos mortos. Isto é um defeito desta civilização, é uma falha desta civilização. São atrasos, são restos de vida pré-histórica
Porque lá na pré-história nós vivíamos em dois planos, não havia muita diferença entre astral e físico, tudo era muito interligado, porque nós não estávamos ainda definidamente no concreto. Não sabe, nós precisamos ser humildes, viu? E não pensarmos que somos tão necessários, e tão eficientes, e tão resolvedores de problema. Nós precisamos muito de humildade, que é para os céus poderem trabalhar através de nós, para as coisas celestes poderem começar a acontecer aqui. E se nós podemos falar alguma coisa sobre o desenvolvimento da ordem, da atenção e da precisão. Bem, nós temos vários raios, às vezes diferentes, nos corpos. Cada corpo nosso tem um raio, tem um tipo de energia. E a alma tem um outro tipo de energia. Quando a alma está num raio ímpar e ela já está dominando os corpos, então nós temos mais facilidade para manter a ordem, a atenção, a precisão aqui no plano físico. Às vezes nós temos o raio da ordem, o sétimo, ou o terceiro, que também traz muita ordem, no mental. Então nós temos uma certa ordem mental e por termos este raio na mente, queremos que todos os corpos estejam no mesmo movimento. Mas nós podemos ter um raio da ordem na mente e ter um raio par no emocional. Agora, se tem um raio par no físico, aí já fica mais difícil ter ordem. Mas, quando se busca a alma, quando se busca este eu superior, seja qual for o raio da alma, quando for fluir sobre os corpos, sobre os veículos, ele vai não só compensar a diferença entre os veículos, como vai começar a unir todos aqueles raios, todas aquelas energias diversificadas. Esta pessoa está realmente fazendo esta pergunta porque é uma pessoa ordenada, então ela talvez espere que o grupo também seja ordenado e preciso. Acontece que num grupo deve haver uma diversidade de raios. E se cada membro do grupo, se cada um de nós já fosse bem alinhado com a alma, esta diversidade de raios produziria uma ordem grupal considerável. Mas além das pessoas não estarem no mesmo raio e os corpos das pessoas também estarem em variados raios, nem todos estão bem sintonizados com a alma. Então nós temos que lidar com uma grande diversidade de conceito de ordem, de atenção, de precisão, porque isto é mesmo heterogêneo. Vários indivíduos têm os corpos em diferentes raios e não estão ainda suficientemente alinhados com a alma para aquilo manifestar de forma harmoniosa e ali se criar uma ordem superior que vem dos raios, que vem da alma desses indivíduos. Nós teríamos que estar mais alinhados com a alma, mais alinhados com o nosso núcleo interno, para esta questão da ordem, da atenção e da precisão ir desenvolvendo dentro do campo energético de cada um e levando em conta a diversidade de raios e toda esta heterogeneidade de energias que existe no grupo. Se nós nos ligamos à alma, se nós vamos esperar esta ordem, esta precisão das almas, do raio da alma, então isto acaba acontecendo de forma mais pacífica. Porque muitas vezes se exige de um indivíduo uma certa precisão
quando ele não tem nenhum raio ímpar naquele corpo. E onde ele tem o raio ímpar não está desenvolvido. Aqui é uma questão de energias dentro do ser, de várias energias. E quem coordena isso é a alma, quem coordena isso é o eu superior, não é nenhum corpo. Por mais que a mente queira, por mais que a mente se mantenha enfocada, ela não consegue um controle perfeito. E o raio dela pode não ser o raio da alma. A mente pode estar querendo realizar esta proeza de ordenar as coisas num outro ser, ou naquilo que é feito por outros seres, mas o raio da alma deles é outro. E eles ainda não aprenderam a assimilar aquele raio, ainda não aprenderam a lidar com aquele raio. Lidar com o raio, o que quer dizer? Quer dizer que eu posso estar nos raios pares e ter ordem, porque um raio inclui todos os outros. Então eu posso não ter sétimo raio visível, posso não ter terceiro raio visível, que são os mais ordenados para nós, mas eu tenho os outros raios. E nos outros raios eu vou encontrar esta qualidade também. Não da mesma forma que no sétimo, não da mesma forma que no terceiro, mas eu vou encontrar uma ordem do segundo, por exemplo. Eu vou encontrar uma ordem do quarto raio. Vou encontrar uma ordem do sexto raio. Todos estes raios contêm ordem. Todos os raios contêm todas as outras energias, numa certa proporção. Agora, é esse núcleo que nós chamamos de eu interno, de ser interior, de alma, é este que regula tudo isto. Se nós formos querer lidar com estas coisas em separado, ou se nós quisermos ordenar um corpo nosso, que é o que está mais precisando de ordem, nós vamos aumentar esse atrito, este conflito. Nós precisamos aspirar à ordem, aspirar à precisão, implorar à alma que dê a sua energia. E aqui a aspiração é muito importante, mas nós não teríamos que ter fantasias de como vamos nos tornar ordenados. Porque se a alma for fazer isto, ela vai criar uma ordem em nós, mesclando ali os raios dela e mesclando todos os raios do nosso ser. E é muito bom que a gente aspire à ordem e à precisão, mas cada um faz isto de uma forma. Ninguém tem ordem da mesma forma, ninguém é ordenado da mesma forma. Então, num grupo, a sua ordem, se está muito rígida, vai ser equilibrada pela ausência de ordem do outro. O outro vai entrar aí com um componente que vai dissolver um pouco a sua rigidez. Então, às vezes, em nome da ordem, a gente quer as coisas com pressa, a gente quer as coisas melhor do que podem ser. Claro, não se tira leite de pedra. As coisas não podem ser melhor do que pode ser. Então, você aí fica com este raio muito proeminente, precisa que no grupo haja seres com raio oposto, fazendo uma resistência contra isto, porque senão o grupo fica ou mecânico ou fanático, esquecendo de outros valores, de outras coisas, fica um pouco abstraído de outras formas de ser ordenado. Enfim, nós teríamos que estar no grupo conscientes de que ali estão todos os componentes necessários. Ali não falta nenhum componente. Acontece que cada componente ainda não realizou este trabalho com o seu próprio raio ou com os seus próprios raios. Então nós temos que ter uma aspiração a que esta ordem, que esta precisão se realize, mas não podemos pretender que essas manifestações de ordem e de precisão se manifestem da mesma maneira. Enquanto a gente não é perfeito, no equilíbrio geral, isto tudo tem a sua razão de ser, se vocês repararem bem. O
programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.